E pensando como igreja, pensando em fatores importantes, como igreja, nós vimos aí no final de semana muito abençoado, que foi a semana passada. Nós tivemos a nossa conferência Impressão Digital, ainda está aqui o banner. Nós recebemos o pastor Alvim, que é de uma cidade pequena do interior de Minas, que chama Formiga. É uma cidade com um pouco mais de 60 mil habitantes. O pastor Alvim, trabalhando com células, tem mais de 3.500 pessoas na sua igreja e nas células que ele coordena naquela cidade. E foi uma alegria muito grande recebê-lo, ver o que Deus está fazendo através dele, sermos desafiados também. E também nós recebemos no sábado e daí no domingo o pastor Léo Matos, que é um jovem pastor, mas cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, que veio e falou conosco, falou com os jovens já no sábado à tarde, falou à noite, falou com líderes de manhã e trouxe-nos uma palavra sobre a multidão, sobre os discípulos, sobre sermos levados a um nível maior de entrega e de sermos discípulos de Cristo. Então foi realmente um final de semana abençoado. Na quarta-feira tivemos também já o culto com os líderes de células e com os auxiliares. Deus está fazendo algo no nosso meio, isso é nítido. Deus está realizando algo fantástico no meio da nossa igreja, e não com a igreja, mas através da igreja. Ele quer derramar algo poderoso sobre nós, para que nós sejamos agentes de Deus nessa geração, nessa cidade. Nós estamos aí clamando a Deus por esse novo lugar, estamos orando para que Deus venha se derramar sobre nós de uma maneira diferente, de uma maneira ainda maior, que nós nunca experimentamos. E para isso, nós como igreja precisamos de alguns fatores essenciais na construção de uma história de bênção, na construção de uma história de uma igreja que quer realmente ser uma igreja forte. E pensando sobre várias coisas, eu pensei que eu poderia falar sobre o poder da oração, por exemplo. Se nós como igreja queremos ser uma igreja forte, uma igreja relevante, uma igreja que faça diferença não só na sociedade, não só no meio da cidade, no reino espiritual, mas nas vidas que estão à nossa volta, nós precisamos ser uma igreja de oração. Se eu perguntar aqui, quantos concordam que nós precisamos de mais intensidade na nossa vida de oração como igreja? Eu tenho certeza que todos nós ergueríamos as nossas mãos. E a palavra de Deus nos assevera: orai sem cessar. Ou na versão que nós lemos mais comumente, que é a NVI, ela nos diz: orai continuamente, orem continuamente, a todo tempo. Em Efésios, quando Paulo fala da armadura que nós temos que vestir, no final ele fala: orem no Espírito a todo tempo. Então não temos dúvidas de que a oração, ela é crucial na vida cristã, na minha vida pessoal, na minha vida devocional com Deus, no meu crescimento, e também num processo de crescimento de igreja. Mas também poderia falar do poder da palavra de Deus. A palavra de Deus que é alimento para as nossas vidas, a palavra que é poder de Deus para nós. Paulo diz que para o mundo ela é loucura, mas para nós que estamos sendo resgatados, que estamos sendo salvos, ele diz que ela é poder de Deus. E Jesus chega para os discípulos e ele diz: olha, vocês estão errando, porque vocês não conhecem a palavra, as sagradas escrituras e nem o poder de Deus. A palavra de Deus em Hebreus, ela diz que ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Muitos de nós às vezes sofremos porque a gente quer mudança, a gente vem à igreja, a gente quer receber uma oração forte e tudo mais, mas nós não temos relacionamento com a palavra de Deus. Não tem como limpar, tirar o que é sujo, tirar o que é podre, tirar o que está estragado e não colocar nada de poder no lugar. Não podemos deixar a casa vazia, nós precisamos nos encher. E o que enche a nossa vida é o derramar do Espírito Santo através do poder da palavra de Deus. Nós temos que nos relacionar com ela. Nós temos que ter prazer em ler a palavra de Deus, não somente deixar aberto na nossa casa em um livro da Bíblia qualquer, em um salmo e tudo mais, mas nós temos que ter relacionamento com a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Falamos hoje pela manhã, eu estava na classe do CTM falando para a turma do avançado. Nós falamos que o judeu, e não só o judeu, mas o muçulmano,
A criança muçulmana com 8 anos de idade, ela já sabe os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, de cor. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí eu falei, nós muitas vezes mas sabemos João 3,16, porque Deus amou o mundo, e já começa a dar um build, já, né, de tal maneira. Lembrei, pastor. E aí a gente lembra talvez mais de alguns 2 ou 3 versículos. Salmo 23, Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí a gente começa a ver que muito pouco nós sabemos da palavra de Deus. O poder da palavra é crucial para que nós venhamos a crescer, não somente em quantidade, mas crescer no poder da palavra de Deus. E nós não vamos abrir mão como igreja de desse púlpito aqui ministrar a palavra de Deus na sua vida, ministrar o poder da palavra de Deus. Outra coisa que poderíamos citar é o poder do jejum. Temos falado, temos sido desafiados a algumas convocações gerais para que nós venhamos a jejuar. O nosso convite é que você jejue toda semana, que você separe um dia da sua semana para jejuar. E o próprio Jesus, quando ele estava falando com os discípulos a respeito de expulsar um certo tipo de demônios, ele veio para eles e fala assim: olha, essa espécie só sai com jejum e oração. Ou seja, existe um nível de batalha espiritual, existe um nível de relacionamento, de crescimento, que só orar e ler e passar a semana na boa não dá mais. Existe um nível de sermos usados por Deus que começa a romper quando nós entendemos o jejum. Jejum quando nós mortificamos a nossa carne, quando nós negamos alguns dos nossos prazeres em favor de uma busca maior daquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. Nós mortificamos, nós negamos, nós renunciamos por um período, seja uma abstenção completa de alimentos, ou seja de algo específico, para que nesse período você use para orar, para buscar mais a Deus, e assim Deus, que é um Deus de princípios, vai derramar mais o seu poder sobre nós. Amém? E tantas outras coisas que nós poderíamos citar, e só em pontos assim daríamos uma mensagem tanta aqui falando. Falar de santificação, falar de quebrantamento, falar de arrependimento. Hoje, numa geração orgulhosa que nós temos, o arrependimento é uma palavra difícil em nosso meio. Nós somos orgulhosos, muitas vezes, principalmente quando pecamos contra pessoas, quando ofendemos, quando fazemos coisas para o nosso irmão, temos dificuldades em arrependimento, no pedido de perdão, no conserto e tantas outras coisas que poderíamos falar. Mas como igreja, existe uma arma, existe um poder que Deus derrama sobre nós, que nós ainda não alcançamos com totalidade, e nós precisamos continuar a buscar, que é o poder da unidade. Diga comigo, o poder da unidade. Tudo isso que eu falei, seja a oração, seja a palavra, seja o jejum, santificação, arrependimento, são pontos que partem de mim num campo pessoal. Eu oro pessoalmente, mas me junto coletivamente. Eu leio a palavra pessoalmente e sou ministrado coletivamente. Mas existe um poder derramado sobre a igreja quando nós entendemos a unidade de Cristo sobre nós. Às vezes as canções que nós cantamos hoje, ao bom e consolar viver em comunhão, que é um salmo famoso, o salmo tido como salmo da comunhão. Quem lembra qual é o salmo? Salmo 133. O salmo famoso da comunhão, que fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce e desce sobre a barba de Arão. E lá no final ele fala: no meio da unidade, da comunhão, o Senhor ordena a sua bênção. Nós precisamos conhecer e entender qual é o propósito de Deus com a igreja, para que nós venhamos a buscar, compreender com maior profundidade o poder da unidade. Nós precisamos conhecer qual é o propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? Pergunta para a pessoa do outro lado: qual é o propósito eterno de Deus? Nós sabemos que existem muitos propósitos da igreja nesse mundo. Falamos há pouco aqui agora de missões. Missões é uma razão muito forte do porquê a igreja existe. Mas missões, evangelismo, não é um propósito eterno. Porque lá no céu, na eternidade, eu vou pregar o evangelho para quem? A não ser que você queira dar um pulinho no inferno lá, ver se tem alguém que ficou, que ainda está na dúvida lá, só que não vai dar certo, você não vai conseguir lá. Evangelismo é um período para agora, por isso que temos que dar constantemente. Discipulado é fantástico, temos que fazer discípulos,
mas no céu seremos perfeitos. No céu seremos os discípulos formados à imagem e semelhança de Deus. O propósito eterno de Deus tem a ver com uma pergunta que precisamos fazer: o que Deus estava fazendo antes de tudo? Antes da criação de todas as coisas. O que Deus estava fazendo antes da criação de céus e terra, antes da criação dos anjos? Ele estava fazendo o quê? Você já parou para pensar? Se Deus é um Deus que a eternidade de Deus é diferente da nossa, nós somos criados para ser eternos, amém? Você é eterno. Ou você vai viver eternamente se você escolher Cristo, ou você vai morrer eternamente se você não escolher Cristo. Mas nós somos seres eternos, porque morte não é fim, morte é separação, morte é sofrimento. E aqui, a eternidade humana, ela tem um começo e ela não terá fim. Nós seremos eternos. A eternidade de Deus, ela também é para trás, ela não tem começo. Deus, ele existe, coexiste, sempre foi assim. Nós só vamos compreender isso quando estivermos na eternidade. Mas Deus, antes de toda a criação, Deus estava se relacionando com a Trindade. Deus tinha relacionamento com o Filho e com o Espírito Santo. Deus é um Deus relacional. Deus ele tem prazer nos seus relacionamentos. E Deus então aqui, Ele habita junto, Ele forma já uma família com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A partir daí Deus cria o reino dos céus. E nos céus nós sabemos, Deus estabelece anjos, arcanjos, querubins, serafins, cada um com as suas funções, e estabelece um reino nos céus. E Deus se relacionava com os anjos. Um dos planos de Deus ao criar os anjos principais era exatamente o relacionamento. Anjos, seres celestiais, um reino espiritual, onde Deus queria ali a todo tempo ter relacionamento, inclusive com Satanás, antes dele ser expulso dos céus. Aqui tem um texto de Jó que nos intriga, que diz assim, Jó 1, 6 e 7: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e veio com eles Satanás. E aí então nós conhecemos a história. O Senhor diz a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Aqui não vou entrar no mérito da história de Jó, mas eu vou entrar no mérito de você entender que Deus, mesmo aqui com Satanás no meio da galerinha ainda dos anjos, Deus estava se relacionando. Os anjos vieram se apresentar diante de Deus. Deus é um Deus que permitia que Satanás, como anjo criado, anjo caído, viesse se apresentar diante de Deus. Deus se relacionava com os anjos. A partir de que então, depois disso, Deus cria esse mundo que nós conhecemos. Deus cria, nós sabemos a história de Gênesis 1, como começa ali, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia, e aí Deus começa a criar a luz, o sol, a noite, Ele separa o dia da noite, sol, lua, Ele começa a criar os seres, os animais, o verde, as cores, as plantas, as coisas lindas que nós conhecemos desse mundo. Deus cria, mas é como que um quarto esperando um bebê. É como que aquilo que o melhor que você pode fazer na expectativa da chegada de uma criança. Tem alguém grávido aqui nesse culto? Não? Tem alguém que está grávido aqui? Não? Não? Aqui? Tem? Tem um ali. Amém. Então há uma expectativa muito grande. Você vai fazer o seu melhor para preparar o quarto ambiente onde virá a criança. Era assim quando Deus criou a terra. É como que Deus estava preparando tudo, e no último dia, no sexto dia, Deus vem e cria a obra-prima da sua criação, que somos nós, eu e você. Fala para o moço: você é a razão de toda a beleza da natureza. Pode falar com propriedade. Você já parou para pensar nisso? Quando já foram em praias aqui? Claro, praia grande, né, pastor? São paulista gosta da praia grande, né? Vamos descer para Praia Grande. Oh meu Deus, nunca mais vou para Praia Grande. Muita gente. Vou para os lados ali, para os cantos. Muita gente. Já perdi minha filha lá, você acredita? Fiquei 3 minutos sem achar minha filha. Foi o pior 3 minutos da minha vida. Graças a Deus que a gente achou. Praias ou os campos. Você que já foi talvez para um hotel fazenda, para um campo. Ou as cataratas do Iguaçu. Não sei se alguém já foi aqui nas cataratas em Foz do Iguaçu. Irmão Sebastião, mas ali o irmão também. Eu já estive lá também. Que coisa linda, coisa maravilhosa, coisa fantástica. Ou você entrar em alguns sites de lugares fantásticos. Mas de que adiantaria toda essa beleza se não existisse eu e você? De que adiantaria? A obra-prima de Deus, a obra da criação somos nós. E Deus nos cria agora para usufruir de toda a sua criação. Mas Deus nos cria principalmente para ter relacionamento conosco. A ordem de Deus para nós,
quando ele chega com a Trindade, ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem. Não sei se eu coloquei esse texto do façamos. Exatamente, então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, aquilo que Deus criou na sua essência, agora Ele estava gerando em nós. E Ele chega para o homem, a primeira coisa que Deus fala para o homem é: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Ou seja, o plano eterno de Deus é ter uma grande família, é ter uma família onde nós possamos habitar uns com os outros e uns nos outros. Como assim, pastor? Eu estou com o meu coração ligado com o do Rafael, eu estou com a minha mente e o meu coração ligado com o do Felipe. Vivemos juntos uns com os outros, assim como Cristo é no Senhor. Mas mesmo Deus criando tudo isso, o pecado entrou em cena, e o pecado bagunçou toda a história, e a unidade, o conceito de unidade continuou nas gerações, mas não a unidade correta. Mas nós conseguimos olhar que o conceito de unidade, ele continuou. E eu quero conversar agora sim o texto especial dessa palavra, que é Gênesis 11, de 1 a 6, líder de célula. Esse é o texto que você vai ler na célula, Gênesis 11, de 1 a 6, quando aqui na famosa história da Torre de Babel, nós vemos fundamentos marcantes do poder da unidade, do poder que quando um grupo está unido, até onde pode chegar. E esse texto diz assim, acompanhe comigo: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche ao invés de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade, como uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, olha só, e disse o Senhor: eles são um só povo, falam uma só língua. Começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. E aqui eu ressalto algumas partes desse texto, exatamente para a gente entender o poder da unidade desse povo e onde eles chegaram, a ponto de que o Senhor, o próprio Deus, olhou para esse povo e questionou exatamente: eles são um só povo, eles falam uma só língua, daqui a pouco nada vai poder impedir o que eles fazem. Vocês estão entendendo? Aqui acho que tem uma foto de algo parecido, né? Uma imagem parecida do que seria essa torre, essa chamada Torre de Babel, porque Deus desce e confunde aquele povo, e aqui a palavra Babel quer dizer confusão. Houve ali uma confusão e tudo mais. Mas nós podemos tirar lições desse povo, dessa história, fantásticas sobre o poder da unidade. A primeira delas é que o poder da unidade nos mostra que havia uma só linguagem. Ali o texto começa dizendo que havia só uma só língua, um só modo de falar. O povo se entendia, havia conexão naquilo que se falava. A versão mais antiga dizia: entre o povo só havia um tipo de linguagem. Ou seja, um tipo de linguagem nos fala de concordância. Sabe muitas vezes por que a sua família é destruída? Sabe por que muitas vezes a nossa casa está em desordem? Por que o nosso casamento está em constante conflito? Porque não há uma só linguagem. Não há esse conceito da unidade em que todos estão e têm a sensação plena de estar no mesmo barco. Esses dias atrás eu estava aconselhando um casal e eu tive que falar para eles: viu, peraí, vocês precisam entender que vocês não são inimigos. Vocês não estão lutando um contra o outro. Você, esposa, não é inimiga do seu marido. Você, marido, não é inimigo da sua esposa. E no casamento, numa casa, numa família, é muito comum medir forças. É a esposa medindo forças a todo tempo com o marido. É o marido também que entra na onda, porque nunca foi casado, é a primeira vez, ele começa também a medir forças, principalmente
dependendo do exemplo que ele teve na sua casa. E começa a medir força. Aí você que tem filhos, quantos tem filhos com mais de 10, 12 anos aqui? Então você sabe o que eu estou dizendo. Já começa um outro tipo de medição de força, que é com os adolescentes. Aí começa a medir força agora os filhos com os pais. Os pais que falam, o filho quer falar mais alto. O pai fala, o filho quer falar ainda mais alto. E eu me lembro porque eu fui, infelizmente, na minha adolescência, ali com 14 para 15 anos, eu me afastei do Evangelho. E eu fui um adolescente rebelde. E eu batia a boca com os meus pais, eu erguia a minha voz. E meu pai bebia, meu pai está na glória, conheceu Jesus, está com o Senhor já desde 2004. Mas na fase da minha adolescência, eu questionava, eu falava, então não sei o que. Meu pai bebia, ele chegava, pegava em mim e queria me dar um safanão de alguma coisa, e eu já com 13, 14 anos, conseguia me escapar dele, saía tal, daí, bem, ele falava para minha mãe, bem, nosso filho está usando droga, não é possível, está fumando maconha, porque ele está muito forte. Eu não sei se usar droga dá força, né? Talvez dá uma loucura, porque eu vejo só o contrário acontecendo por aí, né? Quando você usa droga, aos pouquinhos você vai perdendo a força. E meu pai falava, não, você está usando maconha porque ele está muito forte. Eu falava, que maconha nada, pai, e batia de frente. Porque há ali o quê? Uma medição de força. O filho agora chegou numa fase que ele quer ter decisão própria. Ele quer ter uma identidade. E o pai e a mãe não são mais somente os ídolos do filho. O pai e a mãe não são mais as únicas pessoas que são exemplo para os filhos, porque agora eles estão no meio de escolas, eles estão fazendo cursos, alguns começam a trabalhar, conhecem outros ídolos que são os ídolos que o país e o mundo apresentam, são os cantores, os artistas, os jogadores de futebol, ídolos que não são dignos de ser chamados de ídolos, mas são ídolos no quesito de que são aqueles que formam opinião, aqueles que, por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples aqui, Neymar, um grande jogador de futebol e tudo mais. Quando apareceu o Neymar, pode ter certeza, você mãe de garoto aí dessa idade, pode ter certeza, muitos cortaram o cabelo igual o Neymar. E o que é isso? Os cabeleireiros aqui que eu digo, né? Que corte você quer? Eu quero um corte Neymar. Nem é mais tão moicano o cabelo dele, né? Já até mudou, mas todo mundo quer o moicano do Neymar e tudo mais. O que é isso, meus irmãos? É o filho falando assim, o meu ídolo agora, pai, já não é mais tanto o Senhor. Mãe, já não é mais tanto o Senhor. O meu ídolo está passando a ser as pessoas de fora. E aí a gente não tem contato, a gente acaba perdendo, e há uma medição de força. Gênesis 11 fosse forte, suficiente para construir uma torre, era exatamente a concordância que havia entre eles. Era exatamente o falar uma língua só. Muitas empresas também caem às ruínas, porque não há uma só linguagem dentro do lugar. Não há a concordância de valores, de conceitos, de plano, de objetivos. Há discordância, e onde há divisão, a Bíblia diz que há destruição. A casa cai. E Paulo, ele reafirma essa verdade quando nós vemos aqui em 1 Coríntios 1:10. Vamos ler todo mundo junto, irmãos? Vamos lá? Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então Paulo confirma aqui. Eu me lembro de uma história. Quantos são palmeirenses aqui? Cadê os palmeirenses aí? De uns 3 jogos para cá ficaram felizes, né? Palmeiras ganhou, não sei o quê. Mas há um tempo atrás, tem alguém do Paraná aqui que torce para Curitiba? Tem alguém? Não? Lá, tem aí? Tem até Curitiba aqui. No Paraná são 3 times fortes: Atlético Paranaense, Curitiba e Paraná, né? Aí teve um jogo um tempo atrás, que foi quanto o jogo? O Curitiba pela Copa do Brasil? 6-0. 6-0. Foi meio parecido com o tal de Mirassol ultimamente aí, né? Os palmeirenses não gostam de lembrar tal. Mas eu vou lembrar desse jogo Curitiba por causa de um fato específico. Naquela época, o Marcos, o goleiro, ele estava jogando. E eu me lembro quando acabou o jogo, pegaram 3 jogadores lá do Palmeiras. E aí, o que aconteceu tal? Não, foi uma desatenção, foi não sei o quê, mas tá tudo bem, o grupo está unido. Eu marquei essa frase, de um.
Aí chegou outro, não, mas não sei o que aconteceu, não, a gente tem uma desatenção, a zaga não está muito bem, futebol é assim mesmo, acontece, mas o grupo está unido. Isso vem de vestiário, né, gente? Quem treina futebol sabe. Então assim, se a gente ganhar ou perder, você vai falar isso, isso e isso. A gente sabe disso. Mas o Marcão não funcionava isso. Quem é palmeirense aqui sabe. O Marcos, o goleiro, não funcionava esse negócio, ó, você vai falar assim, falar assim. Ele falava o que vinha na cabeça. Quando chegou a hora dele falar, aí ele tacou a boca no Palmeiras. Quem lembra disso aqui? Ele falou da diretoria, falou do técnico, eu não lembro quem era o técnico na época, não sei se era o Luxemburgo, que era o técnico naquela época, não lembro. Sei que ele falou do técnico, falou da diretoria, falou de todo mundo, inclusive dos jogadores. Ele falou, aqui parece que ninguém está jogando no mesmo time. O que está acontecendo aqui é que a diretoria quer uma coisa, o técnico quer outra, os jogadores não estão se doando dentro de campo, não há união, não há unidade. Ou seja, num time de futebol, para que eles vençam, eles têm que falar a mesma coisa, desde o goleiro até o atacante. E aqui Paulo está nos falando para nós hoje, como igreja, nós precisamos ter uma só língua, nós precisamos falar a mesma coisa. Isso foi tema de 2 anos atrás. Quem lembra, em 2011, o tema de 2011 era uma só mente, um só coração e uma só linguagem, que nos rendeu aí até uma das músicas mais bonitas que o Senhor me deu, que é um só coração. E na verdade, fazendo um estudo no Antigo Testamento, no hebraico, quando se fala de unidade, a tradução mais correta é um só coração. Quando se fala, eles estavam unidos. No Velho Testamento não se usa essa palavra, eles estavam unidos, mas fala-se assim, eles tinham um só coração, eles tinham um só pensamento, eles falavam a mesma língua. Uma segunda característica forte desse povo de Gênesis 11, que nos ensina o poder da unidade, é o objetivo claro que eles tinham, ou seja, visão. Diga comigo, visão. Muitas vezes na sua casa, na sua família, ou até numa microempresa, num time de futebol que eu estou usando aqui para pegar no pé, e vou falar mais do Palmeiras daqui a pouco, estou brincando, né? Não posso falar muito que ontem São Paulo, meu time, perdeu do 15 de Piracicaba, né? Lá no Morumbi por 1-0, teve um irmãozinho que eu acho que ele está lá no Bethesda Kids, né, o Emerson, né? Ele passou umas 20 vezes na frente da minha casa ontem, gritando, 15! Eu falei, irmão, eu sou piracicabano, cara, que é 15 também. Por dentro estava doendo, São Paulo perdeu, né, por 15. 1h da manhã, já estava deitado, eu escuto o barulho do carro, não sei quem estava com ele aí. Aí ele gritou de novo lá na minha janela, 15! Valeu. Cheguei aqui, eu estava de manhã falando, ele estava lá na frente fazendo assim para mim. Cachará de forte, cacanhá de grito. Meu Deus do céu. Tá bom, irmão. Mas aqui, o texto, no verso 4, eles tinham uma visão clara do que eles queriam. Esse povo, eles sabiam onde eles queriam chegar. Eles falaram assim no verso 4, vamos construir uma cidade. Nós vamos construir uma torre. E essa nossa torre, ela vai chegar até os céus. E nós não vamos mais ser espalhados pela face da terra. Sabe qual que era aqui também? Eles tinham essa visão por causa do medo do dilúvio que tinha acontecido anos atrás. A história do dilúvio era muito recente ainda para aquele povo. A história de que Deus, através de Noé, manda construir a arca e tudo nós conhecemos, mas imagine você vivendo aqueles dias, anos depois. A população aumentou já em pouco tempo, né, e tudo mais, mas houve há tempos atrás a sombra do dilúvio. E aqui havia um medo também desse povo de que o dilúvio viesse e destruísse tudo. Então eles falaram assim, nós vamos construir uma cidade, nós vamos construir uma torre que ela alcance os céus, e nós então, assim fazendo, o nosso nome será famoso, e nós não seremos espalhados pela face da terra. Ou seja, quer uma visão mais clara e objetiva do que essa? Quer uma declaração de visão mais clara e objetiva de um povo como essa? Há um poder na visão, e visão aqui eu estou falando de uma visão, me lembro não lembro qual que é o super-herói da Liga da Justiça, que é visão além do alcance. Quem que era esse? Quem? Thundercats, né? É isso. O Lion, né? Colocava a espada justiceira, dê minha visão além do alcance, e aparecia lá, sei lá onde que era que estava lá, o que estava rolando.
Visão é exatamente isso, diferente de vista, porque a vista nós vemos, nós enxergamos com olhos humanos. Eu estou enxergando aqui, o máximo que eu estou vendo até lá fora, eu estou vendo o carro do Evinho, acho que do outro lado lá, acho que é o seu, Evinho, não é? É bem igual, é um carro prata também. Eu estou vendo as árvores um pouco mais para trás, tem a montanha lá atrás e acabou, não estou enxergando mais. A minha vista humana, ela está chegando até lá. Mas a visão, além do alcance do Lion, a visão, ela só é vista, só é enxergada com os olhos do coração. E nós costumamos usar a declaração de visão, de que visão é uma imagem do futuro, que produz paixão em nós. Essa é uma declaração que o pastor Ricardo Capri gosta muito e eu gosto também. Então visão é uma imagem que nós temos do futuro que produz paixão. Aqui eles não tinham construído ainda. Eles não tinham começado essa cidade, essa torre. Eles falaram, nós vamos construir. A liderança desse grupo aqui tinha essa visão clara. Olha, humanamente não tem nada aqui, gente. Mas olha, nós vamos construir uma cidade, nós vamos fazer uma torre que vai tocar o céu. Ou seja, com que olhos que eles estavam vendo isso? Com os olhos do coração. E o pior inimigo de uma visão, além do alcance, é a vista. Porque a vista é humana. A vista enxerga o aqui, o agora. A vista enxerga as dificuldades. A vista enxerga a sua família daquele jeito. Você fala assim, pastor, olhando não dá, não sai do lugar. A vista enxerga o seu trabalho, o seu emprego. Você fala assim, a vista está enxergando, mas não dá. É assim mesmo, acabou. A vista enxerga os seus filhos, muitas vezes se perdendo das suas mãos. E você fala, pastor, não dá. A vista enxerga o seu dinheiro. E como a gente gosta de ver dinheiro, né? Quem gosta de ver dinheiro aí? Não sou eu. A gente gosta de ver o dinheiro. A vista é aquela que quando chega no banco, você tira lá o seu extrato, eles falam, ou você fala, é um dos dois, né? Que o dinheiro você recebe, o dinheiro não é seu, você já tem um monte de conta para pagar, é aquela coisa. A vista olha para a situação financeira e fala assim, pastor, não dá. Agora a visão que vem da alma, que vem do nosso coração, que é algo do futuro, que produz paixão, ela tem que vencer esse inimigo do aqui e do agora da nossa visão humana, da nossa vista humana. Eu não sei como você imagina a sua família daqui 5, 10 anos. A gente não para pensar isso. A gente não programa. A gente não pensa uma imagem de um futuro abençoado na nossa casa. A gente até conversa, eu gostaria de não sei o que, eu gostaria de fazer não sei a cá, eu gostaria de fazer tal curso, eu gostaria de não sei o que, mas a gente acaba se acomodando. O brasileiro, o ser humano se acomoda muito fácil, muito fácil. Pode ser a melhor posição profissional que você estava esperando, você vai se acomodar em pouco tempo se você não fizer nada. Você vai se acomodar. Os solteiros aí, se eu namorasse aquela menina, se eu namorasse aquele menino com o cabelinho do Neymar, né? E tal. Se você não nutrir o seu relacionamento, vai cair no comodismo rapidinho. E tem uns namoradinhos fazendo assim, já é verdade, né? Tá cutucando o namorado do lado aí, né? Tá vermelho já, Marco? Nós nos acomodamos e nos acostumamos facilmente, porque nós não conseguimos produzir paixão naquilo que esperamos. E a visão de uma família abençoada, ela passa por um crescimento, ela passa por passos de realmente investir na nossa vida, para que você possa olhar para a sua família daqui 10 anos, e você ter uma visão clara, daqui 10 anos eu vou estar com a minha casa assim, assado, com 10 anos meus filhos estarão encaminhados na faculdade, daqui 10 anos eu vou estar assim com a minha esposa, eu vou fazer tal viagem que eu estou aguardando, daqui 10 anos eu terei tal posição na minha vida profissional, e daqui 10 anos eu terei ganhado mais de 200 pessoas para Jesus. A Lala não está nesse culto, né? Ontem, eu tenho que me segurar que eu sou chorão, eu sou babão, eu tenho algumas coisas em casa que... Ontem foi aniversário da minha esposa, né? Da Luciana. E à noite nós estávamos lá, teve a festa da multiplicação dela, e foi uma festa maravilhosa e tal. E no final da noite, a Lala estava sozinha no quarto dela. A Letícia foi dormir na casa da amiga dela, e a Lala estava sozinha no quarto dela. E a minha filha, a Lala, tem 10 anos.
E eu entrei assim, de mansinho, eu olhei, eu sempre faço isso. Eu vou lá, se ela está brincando de escola, eu me faço de aluno. Se ela está brincando de cantar, eu sou o povo da igreja. Se ela está brincando de boneca, eu sou o tio. Eu sempre faço alguma coisa. Só que eu parei e não entrei, porque ela colocou as bonecas dela na cadeira, e ela estava dando o testemunho missionário dela com aquelas bonecas. E ela estava falando assim: Deus me mandou lá para aquele lugar, para a China, e eu fiquei lá 2 anos falando de Jesus. E nesses 2 anos eu ganhei 100 pessoas para Jesus. Eu falei: meu Deus, é mais uma que daqui a pouco Deus vai enviar mesmo, porque isso é uma visão que ela nem sabe, talvez. Eu não sei qual que é a concepção que ela tem, porque é uma paixão que há dentro dela. Eu falei: Deus, obrigado. Obrigado, porque já está no ser dela, já está nela. Brincar disso, gente. E aí eu começo a pensar: a minha filha tem 10 anos hoje, o que eu imagino da minha filha quando ela estiver com 20, 25 anos? E eu oro desde que ela estava no ventre da mãe dela, pelo marido dela, para que seja um homem escolhido por Ele, separado por Deus, para que possa ser aquele que vai completar na missão que Deus tem na vida dela e da Letícia. A Letícia tem orado mais ainda, tem 14 já, né? Então o joelho está cada vez mais doído ali, né? Mas é uma menina especial. Nós temos que ter a visão. Isso que eu estou falando da sua família, dos seus filhos, de um futuro, no seu casamento, na sua vida profissional. E como igreja, nós temos uma visão clara. Qual que é a visão da Bethesda, irmãos? Vamos falar mais bonito agora? Vamos lá? Alcançar. Mais uma vez, com mais entusiasmo, irmãos. Vamos lá? Alcançar. Aplauda o Senhor por essa visão, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Nós estamos com uma visão clara. O nosso objetivo como igreja é claro. Nós não estamos querendo ir para um lugar grande para ficar lá, não sei o que alguns pensam, para ter lugar para estacionar meu carro, para ter um banheiro grande, que aqui, né, 2 banheirinhos, né? Mas para ter um espaço mais confortável, para ter ar-condicionado, pastor, não aguento esse calor, ainda bem que está mais fresco esses dias. Mas não é isso tudo é bom que se tenha. Mas não é isso. Nós queremos um lugar maior porque nós temos uma visão clara, que é alcançar essa cidade para Jesus, através das células. Quantos são as células aqui? Nós temos células hoje em vários lugares da cidade. Tem gente aqui, não vou pedir para você ligar a mão, mas tem gente aqui que talvez mora do outro lado da cidade. E temos células para lá. E estamos clamando para que Deus mova corações. Se você mora num bairro que não tem célula, e você veio para essa igreja, irmão, é questão de tempo para você abrir a sua casa para ter uma célula lá. Se Deus te trouxe para cá e você mora num lugar onde não tem célula ainda, Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua casa para ser bênção. Não temos célula na região central, não temos célula na Paulista, não temos células ainda na Vila Resende, não temos células na região do Secap. Nós precisamos avançar. Nós temos uma visão clara. E essa visão ela está alinhada com aquilo que nós estamos falando que é a unidade. Porque a unidade só tem sentido quando temos uma visão. Fale para o irmão do seu lado. A unidade só tem sentido quando temos uma visão. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Eu vou estar unido com você em favor de quê? Eu vou me unir a você, beleza, vamos estar juntos, vamos fazer unidade, mas em favor de quê? Se eu não tiver uma visão clara. Nós temos uma visão clara e nós precisamos avançar agora na nossa unidade. Nós queremos ganhar a cidade para Jesus. O texto que nós vemos aqui no momento missionário de Marcos é uma ordem, é um imperativo de Jesus. Vai, meu irmão, e prega o evangelho. Testemunhe. Lá na sua rua, quantas pessoas ainda não conhecem a Jesus? No seu trabalho, quantas pessoas você ainda não impactou? Nós precisamos entender que a unidade só tem sentido quando temos uma visão. Se nós não tivéssemos uma visão clara, não valeria a pena nem pregar essa mensagem, porque a unidade não teria sentido. A visão só é cumprida quando temos unidade também. Uma coisa completa a outra. E é isso que nós entendemos no próximo ponto aqui com esse povo. Quando há unidade mais visão, nada pode impedir o que se planeja realizar. Quando há unidade mais visão,
nada pode impedir o que se pode planejar, o que estamos planejando, nada pode impedir aquilo que estamos realizando. Nós aprendemos ali com aquele povo, no verso 6, o Senhor olha para aquele povo e ele fala: olha, esse povo aí, eles têm uma linguagem só, eles falam a mesma linguagem. Esse povo começaram a construir esse negócio aí, eles estão unidos. E Deus falou assim: em breve, nada poderá impedir o que eles vão fazer, o que eles planejam fazer. Ou seja, a unidade só tem sentido quando temos uma visão, e a visão só será cumprida se tivermos unidade. Não, a visão ela é pessoal. Deus entregou essa visão para o pastor titular dessa igreja. Se você é visitante aqui, eu sou pastor dessa igreja também, mas eu sou o segundo pastor. Eu sou um pastor auxiliar. O pastor titular da igreja é o pastor Ricardo Capper. Eu sempre digo, nós vimos isso no DVD Lealdade e Deslealdade, aqueles que são da minha linha de liderança aqui nessa igreja, que fazem parte da minha área de supervisão de células, os ministérios de louvor, os professores do CTM, vocês podem me seguir enquanto eu estiver seguindo o pastor Ricardo Capper. Se um dia eu parar de seguir o pastor Ricardo Capper, que fique registrado aqui em nome de Jesus, se eu algum dia parar de seguir o pastor Ricardo Capper, parem de me seguir. Parem de me seguir, ministério de louvor, professores, meus liderados de célula e tudo mais. Porque nós temos um pastor titular daqui da igreja, que é o pastor Ricardo Capper. E ele tem uma visão, a visão foi dada a ele. E eu passei meu primeiro ano aqui de ministério, apesar de ser daqui, eu fiquei 7 anos pastoreando em Curitiba. E ele me convidou para ajudá-lo aqui como pastor. E eu fiquei meu primeiro ano inteiro para entender a visão do coração dele. Para entender a visão. Porque se eu venho para cá com mais um tipo de visão, visão mais visão é igual a divisão. E nós já temos uma visão, não precisamos de outra visão. A nossa visão é bíblica, alcançar essa cidade, essa região para Jesus, através das células. Eu fiquei um ano só conhecendo o coração dele, porque aí eu tenho que estar unido nessa visão. Temos uma visão, essa visão é dele, agora ele reparte essa visão comigo, com os supervisores, com os líderes da célula, e nós juntos vamos realizar essa visão. Ele não vai realizar essa visão sozinho. A visão sozinha no coração do pastor Ricardo não vai morrer. Ele vai ficar lá apaixonado, sonhando com o futuro, sonhando. Mas se nós não estivermos junto com ele, como igreja, unidos, essa visão não vai se concretizar. Porque a unidade só tem sentido quando temos uma visão, e a visão só será cumprida se tivermos unidade. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Amém? Agora, para encerrarmos aqui essa noite, nós temos uma visão, vamos alinhar isso com a nossa unidade, e eu começo a olhar para essa história aqui da Torre de Babel. Eles tinham a mesma linguagem, eles tinham uma visão, a unidade fez com que isso fosse acontecer, que o próprio Deus falou: olha, nada vai impedir que esse povo realize essas obras aqui. E a minha pergunta diante desse momento agora, dessa mensagem, é exatamente: por que Deus não aprovou o que aquele povo estava fazendo? A palavra de Deus diz que Deus olhou, julgou a intenção daquele povo, e ele falou assim: não vamos deixar esse negócio não. A palavra de Deus diz que Deus desceu no meio daquele povo, confundiu as línguas. Ali houve o que nós entendemos, a multiplicação das línguas, dos idiomas. E Deus espalhou, falou: viu, vamos pegar esse aqui, vai lá para a África, esse tantinho aqui vai para a Ásia, esse tantinho aqui vai para lá, esse aqui vai para a América do Sul. E deu nós aqui. Deu nós, Brasil, Argentina, Paraguai, deu nós. Deus espalha. Você viu o medo que eles tinham na visão deles? Nós vamos ser famosos e nós não seremos, para que nós não sejamos espalhados pela face da terra. Não veio outro dilúvio, mas veio o próprio Deus no meio deles e falou assim: ó, por que Deus não aprovou o que aquele povo estava fazendo? Por que Deus veio no meio, mesmo ele sendo um povo com o poder da unidade? Um povo que falava a mesma língua, um povo que tinha visão, um povo que estava com a sua unidade alinhada com a visão. Eu tenho uma resposta, e eu creio que é exatamente essa: porque a visão e a unidade daquele povo não estava alinhada com a vontade de Deus. A visão e a unidade daquele povo não estava alinhada com a vontade de Deus. Aqui eu volto a falar da sua casa de novo. Aqui eu volto a falar do seu casamento de novo, do meu casamento. Às vezes eu tenho sonhos,
Às vezes eu tenho planos para o futuro. Às vezes eu faço planejamentos, penso na minha vida e tudo mais. Mas se você fizer isso, se eu fizer isso, e não ter a vontade de Deus como base dos meus sonhos, e não ter a vontade de Deus como base dos meus planos, não ter a vontade de Deus como sendo o centro daquilo que eu quero realizar, você vai se frustrar. Eu conheço muitos que se formaram, que fizeram graduação, pós-graduação, fizeram doutorado, construíram a sua vida nas riquezas, na sua vida profissional, mas que até hoje não são plenos, não são satisfeitos, não são cheios, são vazios. Tem o que o dinheiro pode comprar, tem o que o seu status social pode oferecer, entram em qualquer lugar porque são pessoas no meio da sociedade, fazem o que podem fazer pelo seu meio, chegaram no meio da sua vida profissional num ponto, mas continuam vazios, famílias destruídas, casamentos desvamos. Mas se tudo isso não estiver com a vontade de Deus sendo o meu fundamento, vai chegar uma hora que você vai parar de frente do espelho e você vai fazer essa pergunta: por que eu não me sinto feliz? Por que eu não me sinto satisfeito? Por que mesmo tendo o que eu tive, conquistando o que eu conquistei, eu não consigo me sentir pleno? A resposta está, meu irmão, porque somente o propósito de Deus preenche os nossos corações. Você deve estudar. Eu voltei a estudar, irmãos. Eu estou fazendo uma graduação em música na Escola de Música Maestro Ernst Mayer aqui em Piracicaba. Voltei a estudar, tem que estudar, vamos fazer uma graduação, vamos fazer uma pós, vamos para frente, vamos estudar. Nós temos que fazer isso. Eu tenho uma visão, daqui a 5 anos eu quero estar numa pós-graduação em música. Eu quero isso, eu preciso disso. Você talvez esteja numa vida profissional e você esteja fazendo curso, fazendo faculdade, pensando na sua vida financeira e tudo mais. Isso não é ruim, mas quando isso não está alinhado com a vontade de Deus, é questão de tempo para o seu coração se sentir frustrado. E aqui, essa unidade que nós estamos falando, ela é uma unidade que não se dá somente com a mesma linguagem, não se dá somente eu tendo uma visão, não se dá somente eu tendo a força de estarmos juntos com um grupo. Eu conheço muitos que, por ter uma força de persuasão, tinham uma visão, construiu uma comunidade de pessoas que falavam a mesma língua, mas o fim foi destruição. Que é o nome de um Jim Jones. Quem conhece a história do Jim Jones aqui? Um americano que formou uma igreja, ele que foi pastor batista na sua formação, começou a ter uma ideia de formar uma comunidade para ele. E ali então ele tinha um poder de persuasão muito forte, de convencimento muito forte. E ele começa a ganhar pessoas, começa a ganhar famílias. E quando ele chega num número de famílias grandes, ele tinha uma visão: nós vamos construir uma cidade para nós, parecido com esse povo aqui, né? Nós vamos construir uma cidade. E ele veio para a região do pântano da Guiana Francesa, e ele constrói uma cidade. Constrói uma cidade para 1000 pessoas. Você imagina, nós saímos aqui, nós vamos pegar todos os seus parentes aí, nós vamos no meio de uma região, nós vamos construir uma cidade. Tinha ruas, tinha casa, tinha água, tinha energia, tinha plantações, eles tiravam seus alimentos dali, todo mundo seguia de Jones, tinha unidade, tinha visão, falavam a mesma língua. Aí os familiares, os que ficaram nos Estados Unidos, começaram a falar: viu, o povo lá já está sendo preso, está sendo oprimido. Mandaram representantes do poder público americano lá, e quando ele chegou lá, ele ficou espantado com a unidade daquele povo. Ele ficou espantado. Só que a coisa começou a esquentar, e o Jim Jones deu uma ordem para aquele povo: é o seguinte, nós vamos passar um veneno que todos vão beber, porque nós vamos provar da palavra que diz que se bebermos veneno mortífero não nos causará dano algum, ou se acontecer, nós não vamos passar por esse processo que o poder americano quer, nós não vamos voltar. E ali 940 e tantas pessoas, dessas quase 1000 que estavam com ele, 940 e tantas pessoas, inclusive o Jim Jones, morreram. Tomaram veneno, em questão de 4 minutos, cada pessoa morreu. E mesmo eu
vendo a pessoa morrendo, quando chegou a minha vez eu tomava. Uma obediência cega a uma visão, uma obediência cega a uma unidade que se tinha, a uma ordem dada por um líder. O fim, quando não se tem a vontade de Deus, é morte, é destruição, é frustração. Desses 1.000 e tantas pessoas, sobraram 80 pessoas, mais ou menos, para contar toda essa história. E eles não morreram porque eles não estavam na comunidade naquele dia, senão eles tinham bebido também. Agora, nós como igreja, nós como corpo de Cristo, nós precisamos entender que o poder da unidade está sim na linguagem, na visão, na unidade que nós temos junto com essa visão, mas o poder da unidade está em entendermos que nós somos um povo, uma família, e nós somos um como cabeça desse corpo, que é Cristo Jesus. O texto, para encerrar, Evinho pode ir aqui, o texto de João 17, 21 e 23, Jesus orando pelo povo, ele diz: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Ou seja, Jesus orou por nós já, desde esse dia aqui, ele orou por você, por aqueles que ainda iriam crer, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Dá uns 3 glória a Deus aí, irmão. O poder da unidade está em termos tudo isso. Mas a base precisa ser a vontade de Deus. Quando o fundamento é a vontade de Deus, nós temos uma só linguagem, nós temos uma visão, e nós temos aquilo que une, que faz a visão dar certo, que é a unidade mais a visão. Aí, quando isso acontece, quando a vontade de Deus é a base, eu posso entender que aí sim está a receita do poder da unidade, do verdadeiro poder da unidade. Isso começa na sua casa, você, com o seu relacionamento com a Trindade, você no seu relacionamento com a sua família, você na unidade que você busca nos lugares onde você vive, mas principalmente como igreja de Cristo, principalmente como corpo de Cristo, porque nós somos a habitação de Deus e Ele quer estar conosco e em nós, e assim nós seremos vencedores. É por isso que a palavra nos garante que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. E nós como corpo de Cristo, nós olhamos para a nossa igreja hoje, e eu fico imaginando mais de 400 pessoas que nós temos hoje em células. Eu fico imaginando você que dispõe de um tempo para entender essa visão, que está falando a mesma língua, e que está entendendo o poder que há nessa visão, e quer se tornar um nessa visão, e você dispõe tempo da sua vida para liderar uma célula. Essa palavra primeiro é para nós. Aqueles que não só lideram, mas dispõem de um tempo ainda maior para ajudar a coordenar aqueles que lideram, são os supervisores, que também lideram os céus. Essa palavra é para nós, porque nós precisamos manter firmes os nossos olhos naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, mas uma só linguagem, tendo essa visão firme, estando unidos nele, sabendo que nós estamos dentro da vontade de Deus. Por isso eu quero convidar você que é líder de célula. Cadê os líderes de célula aqui? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos aqui. Em nome de Jesus. Enquanto a banda chegando aqui também. Supervisores de célula, você que está aí, você vai sair do seu lugar e vir também. Pode subir. São líderes de célula. Vocês ficam de frente aqui, vocês que são líderes de célula, façam um grupo de frente aqui para a igreja ver vocês. Aqui em cima nós temos líderes também. Aqui. Meu auxiliar de célula. Se você é auxiliar de um desses líderes aqui, alguém é auxiliar aqui? Auxiliar de célula, vem junto com o seu líder aqui. Em nome de Jesus. Tem mais auxiliar aí? De célula, líder de treinamento? Nesse tudo? O Edinho está chamando alguém.